Olá, olá, querido aluno. Você sabe quais são os termos essenciais da oração? Sabe como diferenciá-los? Vamos dar uma olhadinha nesse assunto? Fica aqui, vamos dar uma estudada nisso. Muito bem. Quando a gente fala em termos essenciais da oração, falamos em oração. Qual que é o conceito de oração? Vamos lá. A oração é todo o enunciado que possui verbo. Para ser oração, precisa ter verbo. E essa oração vai nos dizer a gramática que é esse enunciado com verbo que é composto de duas partes principais. Uma parte é formada por um sintagma nominal e a outra por um sintagma verbal. O que é um sintagma? Para a gramática, sintagma é um conjunto de uma palavra ou um conjunto de palavras que exerce uma função. Tem uma função ali dentro. Portanto, para ser oração, os seus sintagmas principais têm que ser um sintagma nominal, que será o sujeito, e um sintagma verbal, que será o predicado. Pois bem, o sujeito é nominal porque sempre o sujeito será de origem substantiva. E o predicado é onde contém o verbo, o coração da frase, a palavra mais importante que vai denotar ali a ação ou o estado. No entanto, o verbo faz parte do sintagma verbal e aí a origem dessa classificação. O verbo pode ter ou não seus complementos. Se o verbo for transitivo, terá ali os complementos da sua ação verbal. E os demais acessórios que eventualmente farão parte dessa oração. Pois bem, a oração, então, terá como termos essenciais sempre o sujeito e o predicado. Como eu identifico um sujeito? O que é um sujeito da oração? O sujeito da oração é aquele que faz ou recebe uma ação, é o termo, a palavra que o verbo concorda. E o predicado, o que é o predicado? É aquilo que se declara sobre o sujeito. Em linhas gerais, essa é a estrutura da oração. Sujeito, aquele que faz ou recebe a ação, e o predicado, aquilo que eu declaro sobre o sujeito. Muito bem. O verbo vai fazer parte do predicado, portanto, do trecho da oração que contém esse verbo, o sintagma nominal. E o sujeito? O sujeito, sempre de origem substantiva, o sintagma nominal. Não teremos nunca verbo no sujeito. O sujeito sempre um termo de origem nominal. Ok, como que eu identifico um sujeito? Como que eu identifico o predicado? No nosso exemplo aqui, o aluno obteve nota. Como que eu vou identificar o sujeito? Eu faço a pergunta para o verbo. Então, a primeira coisa que eu faço é identificar quem é o verbo. Obteve. Para identificar o sujeito, eu faço a pergunta para o verbo. O que? Ou quem? E eu vou colocar o verbo na frente. Coloco o verbo que eu estou analisando aqui na frente. Faço essa pergunta. O que ou quem obteve? Ah, o aluno obteve. Portanto, o aluno é o sujeito da minha oração. Ok? Cuidado que eu não posso inverter a pergunta. Porque se eu pergunto, ponho o verbo na frente e pergunto o que, eu não vou achar o sujeito. Quem que eu vou achar? O seu eventual complemento. Veja, olha a diferença da pergunta. Quem obteve? Foi o aluno, o sujeito. Agora, obteve o quê? Nota. E se eu inverto a pergunta, eu vou achar quem? O complemento desse verbo e não o sujeito. Ok? Achei o sujeito. O que é o predicado? Uma vez que eu separo o sujeito, todo o resto da oração é predicado. E dentro do predicado terei o verbo, terei os complementos verbais, eventualmente terei aí outros adjuntos, outros termos de outras funções sintáticas dentro do predicado. Então veja, separei o sujeito, todo o restante pertence ao predicado. Se eu tenho uma oração maior,
Veja, o aluno carioca obteve uma boa nota no Enem. Quem é o sujeito? Primeiro identifica o verbo é obteve. Fazemos a pergunta para o verbo. Quem obteve? O aluno carioca. Portanto, o aluno carioca é o meu sujeito. Quem é o predicado? Todo o restante da oração, não importa o tamanho que ela tenha, desde que não tenha outro verbo. Porque todo o restante aqui desse predicado está relacionado ao verbo obteve. Pronto, identifiquei sujeito e predicado. Vamos fazer alguns exercícios básicos sobre essa identificação. A primeira questão. Anoitecer, pedacinho, inserto de um poema aqui. Da chaminé da tua casa, uma por uma, vão brotando as estrelinhas. Pois bem, qual é o sujeito da oração contida no excerto do poema Anoitecer? Bom, primeira coisa que eu tenho que analisar, qual é o verbo? Veja que aqui eu tenho uma locução verbal. Vão brotando. Vão brotando. Da janela da tua casa, uma por uma, vão brotando as estrelinhas. Faço a pergunta para o verbo. Quem vão brotando? Quem vai brotando? As estrelinhas. Portanto, o sujeito da locução verbal vão brotando é as estrelinhas. Alternativa C. Vamos para a próxima. Nesse texto, o sujeito do verbo declamam é, vamos olhar aqui o textinho do Mário Quintana. Um poeta sofre 3 vezes. Primeiro, quando ele os sente, depois, quando os escreve e, por último, quando declamam os seus versos. Pois bem, estamos aqui querendo saber o sujeito do verbo declamam. A gente sabe o seguinte, quem declamam? Quem declamam? O contexto não está dizendo para mim quem é, mas eu sei que alguém declama. Tanto que o poeta sofre 3 vezes, e ele coloca aqui quais são essas vezes. Quem declamam? O verbo aqui está na terceira pessoa do plural. Quando eu tenho essa construção, verbo na terceira pessoa do plural, e o contexto não diz para mim quem é que faz a ação, alguém fez a ação de declamar, mas eu não sei exatamente quem é. Portanto, essa construção indica que o sujeito é um sujeito indeterminado. Ele existe, a ação acontece, mas eu não consigo determinar quem é o agente dessa ação. Portanto, sujeito indeterminado nessa questão. Ok? Mais uma aqui. Em uma das frases abaixo, o predicado está incorretamente destacado em letras maiúsculas. Assinale a letra correspondente, ou seja, qual é o predicado que está incorretamente destacado em letras maiúsculas? Pois bem, primeiro, decorreram alguns instantes de silêncio. Ok? Eu tenho só o verbo decorrer em destaque. Perguntemos ao verbo para achar o sujeito. Quem decorreram? Olha, alguns instantes de silêncio decorreram. Esse é o sujeito. Quem é o predicado? Formado só pelo verbo decorrer, mas é o predicado da oração. Portanto, o predicado está corretamente destacado. A paisagem estendia-se imensa e tranquila. Pergunta para o verbo, né? Quem estendia-se? A paisagem. Então, a paisagem é o sujeito da oração. E separando o sujeito, todo o restante é o quê? Predicado. Então, o predicado aqui está corretamente destacado. Terceira opção, o ar campestre é saudável. Fazemos a pergunta para o verbo. Quem é o ar campestre? Veja que campestre pertence ao sujeito. O campestre é o adjetivo que está caracterizando o substantivo ar, núcleo do sujeito. Campestre aqui é uma adjunta de nominal que está acompanhando o substantivo ar, está classificando o substantivo ar, faz parte do sujeito. Portanto, aqui o predicado é saudável. O campestre não pertence ao predicado, portanto, nós achamos o gabarito porque o predicado está incorretamente destacado nessa oração. Já na última, Pedro e Paulo foram. Quem foram? Pedro e Paulo.
Aqui eu tenho um sujeito composto e o predicado é formado apenas pelo verbo foram, um verbo intransitivo. Portanto, o predicado está corretamente destacado. Ok? Bom, é isso aí. Até a próxima. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!